Pessoal, segunda aula de concordância. Vamos dar continuidade. Então, nós estamos avaliando os casos em que o sujeito é simples. As formas de concordância com sujeito simples. O sujeito é formado por pronome interrogativo. Quem, quais, quantos, com uma frase interrogativa. Demonstrativo ou indefinido no plural. Mais a expressão de nós ou de vós. Regra, o verbo concorda com o pronome ou com a expressão. Exemplo, quais, então temos aqui um interrogativo. Quais, e vem, de vós, de vós. Quais, veja bem, pronome interrogativo, mais de vós ou de nós. Como é que faz a concordância? Quais de vós farão, então, quais farão ou vós fareis. Porque segunda pessoa do plural, eu farei, tu farás, ele fará. Nós faremos, vós fareis. Então o verbo sofreu a flexão para concordar com o vós, segunda pessoa do plural. Então aqui é facultado ao usuário da língua fazer a concordância com o plural de quais ou com o pronome. Aqueles, aí nós já estamos diante de um demonstrativo. Aqueles de nós se perderam ou nos perdemos. Aqueles de nós se perderam. Aqueles de nós nos perdemos. Não pode ser se perdemos, nós sabemos que não dá. Alguns de nós lutaram. Então, alguns, isso é um pronome indefinido. Alguns de nós lutaram. Então, alguns lutaram ou nós lutamos em vão. As duas formas são plenamente aceitas. Atenção! Com os pronomes no singular, o verbo concorda com eles em número e pessoa. Vamos entender? Qual de vós permanecerá fiel aos princípios? Qual de vós? Qual? Ou seja, o qual aqui refere-se a apenas uma pessoa, por isso que não é facultado fazer uma concordância no plural de vós. Então, qual de vós permanecerá fiel aos princípios? Qual de vós aí? 5. O sujeito é uma palavra utilizada no plural. Então, a palavra se utiliza no plural. É o modus operandi daquela palavra. Por exemplo, férias. Regra, o verbo vai para o plural se houver artigo no plural antes da palavra. Estados Unidos, não é uma palavra no plural, nós sempre usamos Estados Unidos. Quando vier com o artigo antes, os Estados Unidos, a concordância no plural. Vamos ver ali. Então, o verbo vai para o plural se houver artigo no plural antes da palavra. Nos outros casos, o singular se impõe. Vejamos os exemplos. Os Estados Unidos permanecem na ONU. Os Estados Unidos invadiram o Iraque. Os Estados Unidos comercializaram com a China, ou comercializam. Então, sempre no plural. Vejam bem. Ah, mas não é um país só? Isso é uma questão gramatical, de uso. Minas possui mares de montanhas. Então, Minas possuem. Às vezes a pessoa é levada a pensar que seria necessário um plural. Não. Minas possui mares de montanhas. O cosmos mostra, cosmos, o todo, o conjunto de tudo quanto há, o universo, o cosmos. A palavra cosmos também pode ser utilizada no singular. Cosmo, o cosmo ou o
cosmos. Agora, os cosmos não. O cosmos mostra... Ué, mas é plural? Não. O cosmos mostra a grandeza de Deus. Férias é para quem trabalhou. Não somos levados a pensar intuitivamente que férias são para quem trabalhou? Não. Agora, se eu colocar as férias são, se eu vier com o as aqui, com o artigo, junto com o substantivo, as férias são para quem trabalhou. Agora, só férias é para quem trabalhou. Guardem isso. Ah, professor, mas não tem um jeito mais simples? As formas mais simples sempre deixam escapar muita coisa interessante e importante, que é justamente o que cai na hora de uma prova. Nós vamos aprender, e tem muito mais. Eu estou passando aqui o principal. O que se pretende muitas vezes é fazer algo tão enxuto, que não cobre a maior parte das circunstâncias do dia a dia, tanto do falante quanto de quem escreve. Férias é para quem trabalhou. Os Lusíadas são a obra-prima de Camões. Porque a obra, o título da obra é de fato Os Lusíadas. No conjunto aqui, ó, não é Lusíadas, não, é Os Lusíadas. O os faz parte do título. Os Lusíadas são a obra-prima de Camões. Coloquei um asterisco para quê? Para indicar que, neste caso, aceita-se também no singular, com o nome de obra, aceita-se no singular. Os Lusíadas é a obra-prima de Camões. Pode sim. Opa! Camões aqui com minúscula. Pervage Camões. Consertem aí, por favor, de Camões. O Marrocos foi invadido várias vezes. O Marrocos. A palavra já está no plural. Mas, vejam bem, o Marrocos foi invadido várias vezes. Perfeito? 6. O sujeito é formado por expressões como mais de, cerca de, perto de, menos de, etc. O verbo concorda com o numeral. Mais de um ser humano, veja bem, mais de um ser humano rompeu os limites do impossível. Olha o que está escrito aqui. O verbo concorda com o numeral. Então, se é um, rompeu. É fácil nós fazermos uma análise equivocada. Se é mais de um, é pelo menos 2. Mais de um ser humano rompeu os limites do impossível. Mais de um. Mesmo assim, com a expressão mais de um, nós vamos manter no singular, nessa situação aqui. Mais de 2 corredores, agora está diferente, né? Nós vamos concordar com o numeral. Então, mais de um, mesmo intuitivamente nós pensarmos que mais de um é 2, fica no singular. Guardem isso, isso é difícil de guardar. Mais de 2 corredores desistiram da prova. Atenção! A expressão mais de um pode ser utilizada em outras situações. E aí muda a situação. Exemplos. Mais de um amigo se abraçaram. A ideia aqui é uma ideia de reciprocidade. Mais de um amigo se abraçaram. Então, um abraçou o outro abraçou o primeiro. Quando nós temos uma situação desse tipo, então vai para o plural. Se nós pudermos naquela frase em que participa mais de um e depois uma outra informação, aqui um amigo, nós vamos levar para o plural se houver reciprocidade. Mais de um grupo de trabalhadores saiu ou saíram para trabalhar. Aqui nós temos mais de um grupo e um determinante de trabalhadores. Mais de um grupo de trabalhadores. Então eu posso fazer a concordância no singular. Mais de um grupo saiu, trabalhadores saíram. Intuitivo. Mais de um empresário, mais de um trabalhador participaram da reunião. Se vier repetido, mais de um empresário, mais de um trabalhador participaram da reunião. É desse jeito, fechadinho assim.
Tá? Então a expressão está repetida. Guardar, pensar, rever de vez em quando, que fixa. Número 7. O sujeito é um número percentual ou fracionário. Percentual, 30%, 20%, 10%, 2%, fracionário, 1/3, 1/4, 1/6, 2/5. O verbo concorda com o numerador, no caso da fração, numerador, denominador, ou com o número antes da vírgula, no caso de percentual. Vamos ver? Pode também concordar com o especificador. Apenas 1/4 dos moradores foi contaminado. 1/4 dos moradores concordou com 1. Ou eu posso fazer concordância com moradores. Apenas 1/4 dos moradores foram contaminados. Ok? Apenas 10% da classe acertaram a questão. 10% acertaram. Concordância foi com 10% e não com classe, porque classe está no singular. Apenas 10% da classe acertou a questão. Concordância com classe, porque 10 é mais de 1. Agora, se vier determinado, os 20% da turma pediram mais desconto. Aí tem que ser no plural. Foi definido, os 20% da turma pediram. Não pode ser pediu. Nossa, é muito detalhe. É. É interessante. É a nossa língua portuguesa. 8. Os verbos bater, dar e soar. Então, os verbos bater, dar e soar concordam com o número de horas. Deram 3 horas e a menina não chegou. Deram 3 horas. Deu 3 horas? Para alguns gramáticos ainda entra bastante posicionamentos diferentes. Alguns consideram que deu aqui é impessoal, então não vai para o plural, mas eu coloquei o que é mais vitorioso, ou seja, tem mais acolhida entre os estudiosos. Deram 3 horas e a menina não chegou. Soaram 10 badaladas no sino da matriz, ou seja, 10 badaladas soaram. Sujeito, verbo, normalmente. Repito, para a maioria. Bate o sino 3 vezes. Ué, mas 3 vezes. Mas aqui é o sino, bate. O sino bate 3 vezes. Diferente esta. Soou 3. Tá faltando um B aqui, sobrando um M. Soou 3 badaladas o sino. Se fosse apenas até aqui a frase, soaram 3 badaladas, ou seja, 3 badaladas soaram. Mas aqui, o que soou foi o sino da matriz. O sino da matriz soou 3 badaladas. Por isso, singular. 9. O sujeito está em voz passiva pronominal. Aqui está um grande desafio para nós que nós vamos aprender agora de uma vez por todas. Vejam bem, a regra, a concordância se faz normalmente quando o sujeito está em voz passiva pronominal. Vamos entender um pouquinho? Exemplo, alugam-se casas na praia. Está na voz passiva. Não está na voz passiva? Vamos passar isso para a voz passiva analítica? Casas na praia são alugadas. Alguém aluga casas na praia. Então aqui está na voz passiva, nós já aprendemos isso. Alugam-se casas na praia. Contratam-se secretárias competentes. Ou secretárias competentes são contratadas. Voz passiva analítica. Aqui a voz passiva pronominal, ela vem com pronome, ou sintética, porque ela é menor. Então, alugam-se casas na praia são alugadas, contratam-se secretárias, secretárias são contratadas, fotografam-se montanhas, montanhas são fotografadas, consertam-se bicicletas, bicicletas são consertadas, tudo é voz passiva. Eu percebo que é voz passiva quando eu consigo passar para a voz passiva analítica, como eu fiz em vários casos aqui. Mas
na hora de fazer a concordância, vem a dúvida, vamos entender. Vamos entender todo o processo. Atenção. É importante saber distinguir voz passiva pronominal de sujeito indeterminado nos casos abaixo. Quando eu tenho voz passiva pronominal, ou seja, vem a voz passiva com o pronome si, e o sujeito indeterminado que vem também com o pronome si. Nós já aprendemos isso. Quando é que o si tem função de partícula passivadora? Quando ele tem função de índice de indeterminação do sujeito? Coisas desse tipo. Vamos tirar essa dúvida. Observem esta frase. Antônio contrata secretárias eficientes. Quem é o sujeito? Antônio. Por quê? Eu pergunto para o verbo. Quem é que contrata secretárias eficientes? Antônio. Ele. Ele contrata secretárias eficientes. Então, Antônio, sujeito. Contrata, verbo transitivo direto. Quem contrata, contrata alguém aqui. Contrata secretárias eficientes. É o nosso objeto direto. Então, isso aqui é um verbo transitivo direto, um objeto direto. Se eu quiser passar essa frase para a voz passiva analítica, ou seja, sem o pronome si, como que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o objeto direto e vou transformar o objeto direto no meu sujeito paciente. E vou pegar o meu sujeito da ativa e fazer com que ele se torne meu agente da passiva. Esse é o joguinho. O sujeito da ativa torna-se agente da passiva, o objeto direto da ativa torna-se sujeito da passiva. Essa é a brincadeirazinha que se faz. Perfeito? Então acompanhem, porque aqui está algo bem interessante e importante se guardar. Eu peguei Antônio contrata secretárias eficientes e transformei em voz passiva. Secretárias eficientes são contratadas por Antônio. Quem é que age na voz ativa? Antônio. Na voz ativa o sujeito é agente. Olha só, sujeito agente, em A. Em A, frase na voz ativa, sujeito agente. Frase na voz ativa, sujeito agente. O sujeito age. Vamos passar para a voz passiva? Vamos. Secretárias eficientes são contratadas por Antônio. Quem é que age aqui na voz passiva? Antônio. Ele que está agindo. Mas só que aqui ele não é sujeito. Ele é agente da passiva. Quem age na voz passiva não é o sujeito. É o agente da passiva. Por isso que ele tem esse nome. Ele é que age na voz passiva. Daí, agente da passiva. Ah, entendi. Então, secretários eficientes aqui é sujeito? Sim. Só que sujeito passivo. Por quê? Porque está recebendo a ação e não praticando a ação. Aqui está praticando a ação de contratar. Aqui está recebendo a ação de ser contratado. Entendi. Até eu entendi. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, então. Eu quero colocar a minha frase na porta dizendo que Antônio contrata secretários eficientes. Alguém passa lá fora, Antônio contrata secretários eficientes. Eu não conheço esse Antônio, não. Deve ser o dono da empresa. Mas, de repente, ele quer colocar na voz passiva. Secretárias eficientes são contratadas por Antônio. Continua ainda. Poxa, não conheço esse Antônio, deve ser o dono da empresa que está contratando secretários eficientes. Mas, de repente, como ninguém conhece esse Antônio mesmo, tira o agente da passiva. Olha o que acontece. Secretárias eficientes são contratadas. O que eu tirei? Eu tirei o agente da passiva. O sujeito continua aqui. Secretárias eficientes são contratadas. Isso aqui é meu sujeito paciente. Eu tirei o agente da passiva. Então, concorda normalmente. Secretárias eficientes são contratadas. Porque ser sujeito concorda com o verbo. Aqui nós temos uma locução verbal. São contratadas. A voz passiva analítica sempre vai ter uma... O que chama isso? Locução verbal. Um verbo no particípio. Ado, ido, contratadas. Adas. Essa voz passiva analítica, sem o meu agente da passiva, que eu não quis falar quem é, que ninguém conhece esse Antônio mesmo ali, na frase, na porta, secretárias eficientes são contratadas, aqui.
Aí eu não revelo quem é que está contratando, porque não me interessa. Eu posso fazer desse jeito, eu posso fazer assim também. Contratam-se secretários eficientes. Secretárias eficientes aqui continua sendo sujeito. Porque o que desapareceu foi o agente da passiva. Continua sendo sujeito. Se continua sendo sujeito, o verbo tem que concordar com esse sujeito. Então, contratam-se secretárias eficientes. Se eu quiser só uma, contrata-se secretária eficiente. E não revelo quem é que está contratando. Júlio contrata a secretária eficiente. Aí eu tenho que tirar o se. Esse se aqui é porque eu quis indeterminar o sujeito. Aqui, ó. Aqui, como que eu indeterminei o sujeito? Eu simplesmente tirei Antônio. Só que o sujeito aqui não é Antônio, mas eu indeterminei o agente da ação. Desculpem ter falado sujeito. Eu indeterminei, foi o agente da ação. Então aqui o se está mostrando que o agente da ação está indeterminado. Então contratam-se secretários eficientes. Observem, em A, frase na voz ativa, já vimos. Em B, frase na voz passiva analítica, sujeito é paciente, aqui o sujeito. Secretários eficientes são contratados por Antônio. Está sofrendo a ação de ser contratado. Secretários eficientes são contratados. Em C, frase na voz passiva analítica, sujeito paciente também, eu só tirei o agente da passiva. Contratam-se secretários eficientes. Em D, frase na voz passiva pronominal ou sintética. Pronominal porque aparece como pronome. Ele recebe o nome de partícula passivadora ou pronome apassivador. São esses nomes que recebe, justamente porque ele está na composição de uma frase na voz passiva. Perceberam que o que nós não temos aqui é o agente da passiva e que o sujeito está na frase, logo o verbo concorda com o sujeito? Perfeito. Observe agora, vamos ver um outro caso, muito parecido, por isso que dá tanto problema. Antônio precisa de secretárias eficientes. Eu só troquei o verbo. Lá em cima está, Antônio contrata secretárias eficientes. Aqui eu coloquei, Antônio precisa. Sujeito, Antônio. Precisa. Quem precisa, precisa de. Opa! E esse de aí? Isso é uma preposição regida pelo verbo precisar. Então aqui nós temos sujeito, verbo transitivo indireto, porque pede preposição de, e secretárias eficientes, objeto indireto. Vamos tentar fazer o que nós fizemos lá em cima. Antônio precisa de secretárias eficientes. Vamos passar para a voz passiva analítica? Vamos. De secretárias eficientes são precisadas por Antônio? Essa frase é possível, gente? Não. Essa frase não é possível. De secretárias eficientes são precisadas por Antônio? Não. Você não pode tirar a preposição na hora de tentar passar para a voz passiva analítica. Passar para a voz passiva analítica quer dizer que você vai fazer uma locução verbal, um verbo aqui estará no particípio, a locução verbal, o verbo aqui estará no particípio. E o de não pode desaparecer da frase. De secretárias eficientes são precisadas por Antônio? Alguém vai colocar isso na porta de uma empresa? De secretários eficientes são precisadas por Antônio? Alguém vai entender isso? Não. Então essa frase é uma frase agramatical. Em B, frase agramatical. Então ela não aceita conversão para a voz passiva. Se ela não aceita a conversão para a voz passiva, quer dizer que ela não é voz passiva. Se ela fosse voz passiva, ela aceitaria. Na verdade, quando nós temos um verbo transitivo indireto, não aceita transferência para a voz passiva, como regra. Vamos ver aqui. Precisa-se de secretárias eficientes. Esse precisa-se de secretárias eficientes aqui não foi para o plural. Por quê? Porque, neste caso, a nossa situação é outra. Aqui nós não temos um sujeito na frase, nós não temos o agente da ação na frase, não temos. Então, o que está acontecendo aqui é que
ocorre uma oração com sujeito indeterminado. Se ele é indeterminado, se o sujeito é indeterminado, ele não está na frase. Aqui não. Aqui o sujeito está na frase. O tempo inteiro, em todos os casos, o sujeito está na frase. Neste caso, o sujeito não está na frase. Se o sujeito não está na frase, o verbo não precisa concordar. Porque o sujeito não está aqui. Então, precisa-se de secretários eficientes. Se eu colocar precisam-se de secretários eficientes, erramos. Erramos. Entenderam isso? Então, nós temos que estudar um pouco mais, nós vamos ter esse cuidado, sim, mas eu quero que vocês já compreendam desde aqui. Em C, o sujeito é indeterminado. Então, esse se aqui é antes de indeterminação do sujeito, esse se aqui é uma partícula passivadora. De início, a gente percebe que precisa-se de secretárias eficientes, não permite a conversão para a voz passiva. Né? De secretárias eficientes são precisadas, não fecha, e eu já tenho essa indicação. Outra indicação é que verbos transitivos indiretos não aceitam essa conversão realmente como regra. Ok? Então já adiantamos bastante, aguardo vocês na próxima aula.